En este caso está Paulo Sandroni, que va a presentar el tema de cargos por derecho de desarrollo, el otorgamiento oneroso de derecho de construir y también los certificados de potencial adicional de construcción, los CEPAC, de los cuales ya nos viene hablando desde ayer, nos habló un poquitito ya a la mañana y hoy va a presentar los casos. Y Martin Smolka, que va a presentar la transferencia de derecho de construir, que es la experiencia de Porto Alegre, Brasil. Después de eso tenemos un tiempo interesante como para comentarios, preguntas, conclusiones, así que vamos a poder participar también en eso. Buenas tardes a todas y a todos. Para mí es otra vez un gran honor estar aquí para discutir con ustedes formas, las más recientes de captura de plusvalías que tenemos en São Paulo y que yo reputo como las más sofisticadas para obtener plusvalías y las más eficaces. Pero antes me gustaría de hacer una pregunta para ustedes, ya que ahora sé que ustedes son buenos samaritanos, yo puedo hacer una pregunta un poco indiscreta. ¿Ustedes sufren de insomnio? ¿Alguien aquí sufre de insomnio o no? ¿No? Ninguno. Tú. Entonces uno, por lo menos. Yo tengo un excelente remedio para combatir el insomnio. Yo tengo una página web. Está allí. Y en esa página web hay muchos textos de los que voy a comentar aquí. Hay textos ahí en la ventanita ahí de la web, de la página que se llama Urban Development Papers. Hay una serie de artículos en inglés, en español y portugués sobre CEPACs, outorga onerosa, ZEIs, um montão de textos aí a respeito dela. Bom, a tarifa zero já é um outro capítulo aí, é uma discussão que tivemos aí recentemente em São Paulo, recuperando na proposta que fizemos em 1991 com a tarifa zero. Então é uma discussão também que, se vocês querem ler, aí o insômnio vai terminar rapidito, porque a discussão é interessante. Agora, então, nesta página web, eu tenho também uns juegos que está na ventanita Games. E há um jogo aí, há muitos jogos sobre economia, finanças, pero há um jogo sobre o desenvolvimento urbano. Chama-se assim, pero está em português, pero vocês vão entender que é um jogo aí para uno divertir-se, é um álbum de figuritas para que vocês vão fazendo o desenvolvimento urbano com figuritas. Bueno, se vocês depois não les vai o insômnio, aí podem jogar esse jogo que pode ser interessante para divertir-los. Muito bem, eu vou falar hoje sobre essas duas formas, certificados de potencial adicional de construção, os CEPACs, e o otorgamento oneroso do direito de construir em São Paulo. Claro que eu não tenho tempo de fazer o histórico de como isso resultou em lo que é. Dar toda uma trajetória, isso me gusta muito, dar origem histórica, porque isso cobra um sentido especial. Em que circunstâncias isso foi crescendo? Eu não tenho essa condição, mas ayer já falei alguma coisa sobre isso. Então, aqui vou a partir do princípio que os CEPACs foram criados em 1995, mas sua utilização efetiva começou em 2004 nas operações urbanas Faria Lima e Águas Paradas. Por que demorou tanto? Porque quando os CEPACs foram criados, houve uma interpretação de que os CEPACs que são emitidos por a alcaldia, que dão direitos de construir a quem os compra, aumentaria a deuda do município. E como a deuda do município já havia chegado a seu máximo, então alguns advogados consideraram que isso era ilegal. Não se poderia, porque se isso aumenta a deuda e a deuda já havia chegado ao máximo, não se poderia emitir CEPACs. Então, houve uma discussão que durou mais ou menos uns 6 anos sobre se aumenta a deuda ou não aumenta a deuda. E nesse período,
a captura de plusvalias era hecha por outro método que tinha uma certa eficácia e, por lo tanto, não se deu tanta atenção a ferro, hierro e fogo demonstrar que o CEPAC não cria aumento de deuda, porque é um patrimônio que eu criei, direitos a mais de construção e lo vendo. Quem compra CEPACs não pode resgatá-los depois e pedir um interesse sobre isso. Não, é um título que eu não compro como se comprara um terreno, um patrimônio qualquer. Agora, em 2001, com a aprovação do Estatuto da Cidade, os CEPACs foram incluídos aí como um instrumento que qualquer hoje em Brasil pode utilizar, desde que ponga aí uma lei específica para seu município, dizendo aqui você vai cobrar CEPACs. Agora, em São Paulo, então, que já havia criado o instrumento, antes que ele fosse generalizado para todo o Brasil, havia criado o instrumento em 2 operações urbanas, Faria Lima e Água Espraiada, eu falei delas duas, aí da questão das leis. O instrumento, então, foi sendo preparado, saiu uma primeira legislação em 2003, mas isso não estava muito bem ajustado a los interesses dos desenvolvedores, se foi um pouquinho mais de la mano, aí se cobrava muito por los CEPACs, então teve que fazer uma reforma na lei, e isso demorou um pouquinho mais, mas em 2004 já os CEPACs estavam aí constituídos como um instrumento com toda a cobertura legal e que a alcaldia poderia utilizar a qualquer momento. Ou seja, que se utilizar a qualquer momento? A ser a primeira subasta de CEPACs, em la Operação Faria Lima e na Operação Água Espraiada. Vamos ver se eu consigo aqui ubicar. Aqui. Este quadro que... Aqui os colores para mim estão aparecendo bem distintos, mas allá, esse é o mapa de São Paulo que eu já mostrei para vocês, do município. Todas as cercanias aí já estão também urbanizadas, não? Isso é um monstro aí de cidade. Pero, vocês veem aí colores morados mais escuros, são áreas de operações urbanas aprovadas no Plano de Ordenamento Territorial de 2002. As que estão em naranja são operações urbanas também aprovadas no POT e também em lei específica, porque não basta simplesmente dizer isso aqui é uma operação urbana, essa região é uma operação urbana no POT. É necessário que haja uma lei específica aprovada depois do POT, dizendo aqui tem uma operação urbana, com tales e tales características. Então, tudo que está imorado aí são operações urbanas que já estão funcionando, produzindo plusvalias, e em 2 delas se vende CEPACs. Mira, ¿se acuerdan das leis? A primeira vez que eu mostrei para vocês, se queda aqui nessa operação número 2, que é Água Branca. Aqui é a operação Faria Lima, essa fletita que é aqui, ó, essa espécie de fletita. Aqui é uma outra, também havia uma outra vez, a operação urbana em funcionamento, e aqui, em la continuidade, a Água Espraiada, que é essa aqui, espichada aqui, não? E aí também aí umas leis, e aí se vendem CEPACs. E nessas 2 se vendem CEPACs, porque quando esta aqui foi criada, e essas 2 foram criadas, foram criadas antes de 95, antes que o CEPAC hubiera sido criado. Então, essas 2 operações, dá a casualidade que eu as coordenei. Eu coordenei essa operação Centro e essa operação Água Branca. Mas depois saí da alcaldia, em 93, e aqui foram criadas essas outras 2, mas esta aqui imensa, que são 7.000 hectares, que é a Verde Jacu. Essa operação aqui, que está em uma área muito alejada, ou seja, em uma periferia, todavia não há grande interesse dos empreendedores de fazer negócios imobiliários aí.
pero pouco a pouco ele vai ganhando uma certa conformação. Aqui não há muita plusvalia, aqui é mais inversões do Estado ou do município para atrair os outros investidores. Pero as mais dinâmicas são essas: Faria Lima, Água Espraiada, e agora Água Branca ha tenido uma dinâmica muito interessante e já é uma lei para cambiar a legislação de Água Branca, permitindo que aí também se venda os CEPACs. Notem também que há toda uma área gris. Nesta área gris, que está fora das operações urbanas, aqui há o otorgamento oneroso do direito de construir. Então, toda a cidade de São Paulo, se uno quer ir um pouco mais allá de um básico, tem que pagar contrapartidas econômicas, seja dentro das operações urbanas ou fora. Então, eu vou falar primeiro de los CEPACs e depois do otorgamento oneroso nessa área gris aqui. Ó. Muito bem, vamos ver o que temos aí por frente. Aqui, os CEPACs constituem uma forma avançada de captura de plusvalias apoiada na dinâmica do mercado imobiliário e na competência entre desenvolvedores. O que quer dizer isso? Os CEPACs são o produto de uma grande intervenção estatal, criando as operações urbanas e, à la vez, apoiada também nas práticas do livre mercado, que corresponde a todos os desejos de aqueles neoliberais que creem no mercado. Então, o preço do CEPAC se forma em um mercado competitivo, como os neoliberais creem que os mercados devem funcionar. Então, é uma mescla dessas duas coisas. Então, o CEPAC corresponde a lo seguinte: uma operação urbana é uma área, como vocês viram, bem ampla, 500 hectares. Vamos pôr esse número como uma referência. E nessas 500 hectares, eu necessito fazer uma série de obras de infraestrutura. E se há tugúrios aí, eu tenho que urbanizar os tugúrios. Então, a primeira coisa que eu hago é um rol de obras que eu necessito neste perímetro. E no caso da Faria Lima, eram cerca de 23 obras. E na Água Branca eram 13 intervenções: túneis, puentes, obras de drenagem, urbanização de tugúrios, etc., etc. Eu hago esse rol de obras e pongo ao lado o preço que cada uma teria. Um cálculo feito por os especialistas aí da alcaldia. Muito bem, esse é um primeiro approach, uma primeira abordagem. O segundo é saber quantos metros quadrados adicionais eu posso construir aí com a infraestrutura que há e com a que vai haver. Então, eu chego a um número. Por exemplo, na Água Branca era 1.200.000 metros quadrados adicionais. Em Faria Lima eram 2.500.000. Então, se eu digo, com o plano de obras e com um máximo de construtibilidade, mas allá eu não puedo ir. Se as pessoas consumem todos esses metros quadrados adicionais, terminou. Aí não se pode construir mais nada com esses metros quadrados adicionais. Muito bem. Então, neste caso, eu, em vez de fazer negócios caso a caso com cada empreendedor imobiliário, como se fazia antes, eu vou aqui pôr uma formulita, que é a seguinte: antes se fazia o seguinte: a compensação econômica que um empreendedor tinha que lhe dar antes dos CEPACs era: eu calculava o valor de seu terreno com o benefício. Que benefício era? Mais coeficiente de aproveitamento. A vantagem nossa é que os coeficientes de aproveitamento em São Paulo foram historicamente baixos, 1, 2, a vezes 3 ou 4, mas onde era coeficiente 2, se o tipo queria ir a 4, então se nós outros calculamos o valor de seu terreno com os direitos adicionais de construir e subtraímos do valor do terreno
1 antes do benefício. E para estimular o negócio, cobrávamos essa diferença, multiplicava por 50%. Ou seja, solamente quedava com 50% da valorização, como mínimo, para estimular esse negócio. Porque nós não sabíamos se os empreendedores iam querer entrar em um negócio tão novo, que era capturar plusvalias. Isso era novo, não era uma coisa que já venia de lejos. Então, como se fazia esse cálculo? Era muito sencillo. Nós outros pedimos que o empreendedor interessado trajera 2 evaluações de empresas distintas que fazem evaluações de terrenos. 2 evaluações e nós outros hacemos a nossa. Se coincidiera, se não houver uma diferença maior que 20%, e se houver, nós decimos a eles, hagam outra avaliação. Mas se a avaliação for a próxima, nós outros escorrimos a mais alta, porque isso nos daria mais contrapartidas econômicas, aunque fuera solamente a metade. Era assim que se calculava antes de los CEPACs. Era essa a forma. Agora, os CEPACs trajeron um aprimoramento muito interessante, porque com os CEPACs já não se fazia mais o cálculo terreno a terreno. Nós decimos, temos 2.500.000 metros quadrados adicionais para vender, como se tivesse um terreno, aunque for um terreno virtual. Então, nós outros transformávamos estes CEPACs em direitos de construir. Por exemplo, para simplificar, nós outros poderíamos emitir 2.500.000 CEPACs, cada um dando o direito a construir 1 metro. E declarávamos que íamos fazer uma subasta em tal fecha na Bolsa de Valores. Por exemplo, vamos a subastar 100.000 CEPACs. Todos os empreendedores que necessitavam de metros quadrados adicionais se postulavam a comprá-los em la subasta. Isso evitava que tivesse que fazer negociação com empreendedor por empreendedor. Eu mesmo, antes dos CEPACs, fiz umas 22 operações dessa, negociando com cada um, calculando quanto valia seu terreno com os direitos adicionais, e ele nos pagava. Isso criava uma situação bastante, às vezes, bastante complicada, porque aí você teria que negociar, isso teria que ser muito transparente e tal, mas de todas maneiras, com os CEPACs, isso era eliminado. Ou seja, eu não quero saber por quanto compraste os CEPACs. Se tu queres construir 10.000 metros a mais, haga tu projeto ser aprovado de forma urbanística e arquitetônica, me apresente o certificado que tem os 10.000 metros e me pague, ou seja, já há pagado os 10.000 metros, construa tu projeto. Hoje, amanhã, depois da manhã, de manhã, daqui a 2 anos, não importa. Ele importa que o dinheiro entra antes. Que ele tipo, aonde empieza a construir, já o dinheiro já entrou previamente. Então, aqui, na U, o governo estabelece a quantidade de metros quadrados adicionais de construção possíveis, isso é muito importante. E em subastas periódicas da Bolsa de Valores, vende interessados. O ingresso é utilizado para infraestrutura e habitações de interesse social, del menu previamente estabelecido. Agora, há um grupo gestor que disse, del menu, qual é a obra que vai ser a primeira, a segunda, a terceira. Então, mientras eu não termine a primeira, todo o dinheiro que entre etiquetado para uma conta especial não pode ser destinado a outra obra del menu. Tem que primeiro ir agotando. Há obras muito caras que uma subasta só não é suficiente, mas há outras que podem ser resueltas com uma quantidade menor de dinheiro. Não,
os CEPACs, então, surgem em função da necessidade de recaudar ingressos antes da construção de obras de infraestrutura. Quer dizer, eu não vou pôr dinheiro do pressuposto, construir a obra de infraestrutura para valorizar. Não, eu construo com dinheiro que sai da própria operação. Uma ventaja adicional de los CEPACs é que eles podem ser utilizados para pagar contratistas. Ou seja, eu vendo CEPACs, muito bem, com o dinheiro pago os contratistas, mas pode ser um puente de direito com os contratistas. Por exemplo, o contratista que me hizo esse puente aqui, eu posso chamá-lo e dizer a ele: acepta os CEPACs em câmbio do dinheiro? Então, eu uso o CEPACs como uma moneda da alcaldia para pagar contratistas. Não, depende, pode vender e pode também construir, porque alguns contratistas são desenvolvedores à la vez. Aqui vou solamente abrir um parênteses para vocês verem como em casa de herrero, como se diz? Cuchillo de palo. Mira, você pode pagar contratistas com CEPACs. Eu, em 2004, quando os CEPACs foram aprovados e começaram a ser vendidos, era um consultor da alcaldia para arrancar mais dinheiro da Operação Faria Lima. Isso aí um projeto e tal, e resultou o projeto que existe. Mas os tipos não me pagaram. Se terminou a gestão e metade do que tinha que me pagar quedou para o outro. E o outro da oposição, e aí começou esse jogo, não paga, não paga, paga, não paga. E passou um ano sem que me pagaram, porque não sei o que, essa operação. Passou um ano. Um ano depois, fui chamado à alcaldia e me ofereceram pagar em CEPACs. Eu digo, por que vou fazer com 10 CEPACs? Não tenho nada que fazer, para quem vou vender? Porque não havia um mercado secundário e nem há hoje, muito assim por lá o margem. Então, não me pagaram, porque eu não aceitava CEPACs. Uns meses depois, falando com umas pessoas da área, eu disse, eu tenho uns CEPACs para vender. Aí o interlocutor me disse, eu já os compro, que eu estou necessitando completar não sei o quê. Aí fui à alcaldia, agora me pague o CEPAC, eu quero receber. Aí eu disse, não senhor, agora entre na cola, porque havia uma cola imensa de gente que queria receber seu dinheiro em CEPACs, porque os CEPACs começavam a ser mais conhecidos e o preço começava a se mover. Mira, eu não me gusta falar isso porque eu perdi. Eu poderia haver aceitado os CEPACs e alguns 5, 7 anos depois vender por 7 vezes mais o valor, porque se valorizaram muito. Então, você pode pagar contratistas, ou seja, é um instrumento muito interessante para ser manejado, não? Então, eu aqui pus que não há notícia de alguma coisa similar em outras partes do mundo, e isso foi tão exitoso em São Paulo, se acumulou tanto dinheiro que contaminou outras grandes alcaldias, como Rio, por exemplo. Rio, isso ali um modelo um pouco distinto, isso uma operação urbana chamada Puerto Maravilha, lançou 6,4 milhões de CEPACs e todos vendidos a uma Caja de Ahorros Federal, todo no âmbito do próprio governo. E este dinheiro foi entregue ao alcalde de Rio para hacer obras para as Olimpíadas. Ou seja, o alcalde de uma hora para outra recebeu 1.500 milhões de dólares, de uma vez só, uma subasta só. E agora, a Caja começou a vender para os interessados. Aqui em Rio, o governo municipal obteve essa receita, e a Caja, isso na primeira subasta para os desarrolladores, ofereceu 100 mil a um preço de 1.150, ou seja, vendeu a mais do doble, solamente um minuto? Ah, bueno, pensava que era um minuto. Vendeu, então, por mais do doble do preço, aunque não haya vendido uma grande quantidade. De los 100 mil, vendeu apenas 26 mil. Mas aqui há uma jugada da Caja
que eu estou investigando isso e parece que não vão ser mais subastas, vão ser as ventas de balcão para os empreendedores, porque eles podem fazer isso. Então, isso aqui já foi um grande negócio. Curitiba também. Curitiba, na operação urbana consorciada Linha Verde, emitiu 2,5 milhões de CEPACs a um preço inicial de R$200. Em junho foram oferecidos 300 mil, venderam quase a metade, que não pode ser considerado um fracasso, aunque não haya havido nenhuma diferença no preço. O preço foi o mesmo. Recaudaram 28 ou 14 milhões de dólares para dar sequência a uma via. Não? Então, aqui, desde 2004, as operações Faria Lima e Água Espraiada han aportado significativos recursos financeiros para a realização de projetos de infraestrutura e habitação de interesse social. Este puente que é aqui, não sei se eu me referi a ela para vocês ayer ou hoje, este puente custou 100 milhões de dólares, com dinheiro da venda de CEPACs. E aqui está nosso Tugurio Coliseu, que está em outra operação urbana, que todavia não ha sido urbanizado. Pero aí já dinheiro em carro para ser. Dinheiro é o que não falta, né? Aí falta fazer as obras. E na operação Faria Lima, incluso entrou mais dinheiro que obras. Então, eles criaram aí novas obras. Isso é um dulce dilema, não? Eu aqui não tenho obras aqui, aí criaram aí uma canalização desse dinheiro para as obras do metro. Então, aqui está o ponte estaiado com tirantes, que é um ícone da cidade de São Paulo hoje, e aqui estão as habitações de interesse social em Água Espraiada. Ingressos por venda de CEPACs, dezembro de 2012 em Faria Lima, cerca de 1.000 milhões de dólares. Só os CEPACs, porque anteriormente era por aquele método aí que eu mostrei. Água Espraiada, 2.000 milhões de dólares. Agora, Água Espraiada, há que fazer muita coisa aí. Há 13 EZEIs, há que remover não, pero se esse é o caso, para a continuidade de uma avenida, de pronto há que sacar a gente que vive em Tugúrios e pô-los em outro local dentro da operação urbana, não podem ser mandados para a periferia. Pero aí há que construir mais de 10.000 habitações de interesse social. Pero eles têm muito dinheiro em carro e há que fazer outras obras também. Então, os CEPACs possibilita que se capture 100% ou mais das plusvalias urbanas, mientras os ingressos não são utilizados, podem ser aplicados no mercado financeiro, e desde 2004, no aportado, aí eu disse que era 150 milhões de dólares, são 300 milhões de dólares só em interesses, mientras não se os utiliza. Não, está aqui lá. Então, há algumas condições importantes para sua plena eficácia, que exista a possibilidade de criar plusvalias em termos de uma legislação que dê segurança a los que estão comprando. Segurança jurídica é muito importante para os desenvolvedores. Então, essa é uma condição. A segunda é que existe um mercado financeiro, uma bolsa de valores de por lo menos mediano porte, porque senão não há competência entre a gente. É um pouco difícil. Interessante dizer que os CEPACs de Curitiba são negociados na Bolsa de São Paulo, na verdade. Claro, a Bolsa de São Paulo negocia quase todo o Brasil, concentra todas as operações aí financeiras. E que existe uma robusta dinâmica imobiliária. Como dizia um famoso filósofo do século XIX, não há como pescar em rios onde não há pescado. Então, se não existe uma dinâmica imobiliária, vai vender para quem? Então, há que dar-se conta disso. Os críticos da operação urbana dizem, não, aí haveria que fazer isso em la Verde Jacu, essa área periférica. Mas eu digo, aí os empreendedores, a hora não querem ir. Então, não há como criar algo de la nada. Aqui, então, em todas as capitais latino-americanas, eu creio que é possível hacerlo, utilizar CEPACs, e há alguns riscos jurídicos do mercado imobiliário, financeiros e inadimplência. Há riscos.
o CEPAC não é simplesmente um título sem risco. Hasta agora, tudo funcionou muito bem, não houve nenhum problema jurídico, nenhum problema do mercado imobiliário, o preço foi subindo sempre, nenhum risco financeiro, e inadimplência, nadie que comprou CEPACs deixou de pagá-los, porque um tipo pode comprar CEPACs e depois não ter condições de pagar. Hasta agora não houve nenhum caso de um empreendedor que comprou e não pagou. Ah, sim, el no pago de um compromisso. Então, a gente se compromete a pagar, por exemplo, 100 milhões de dólares e chega na hora de pago não tem o dinheiro. Então, não houve hasta agora um caso como esse. Agora, o otorgamento oneroso do direito de construir é um elemento muito interessante aqui nessa área gris. Em tudo o que não é operação urbana, em 2002, se hizo uma coisa que realmente foi muito significativa em termos dos conceitos e dos princípios. Em 1991, nós outros, com as operações aí que estamos fazendo, falta de dinheiro, tentamos fazer um plano de ordenamento territorial reduzindo os coeficientes de aproveitamento, que já eram baixos, para 1. Passaram a regra e diz, aqui todos têm o direito de construir uma vez a área do terreno, seria o coeficiente básico. Se quer ir mais allá, tem que pagar. E naquele momento, isto foi uma coisa tão forte que os concejales de oposição, que eram maioria, nós outros tínhamos minoria no conselho, rechazaram esta proposta. 10 anos depois, 2002, as coisas já haviam cambiado. Incluso os empreendedores perceberam que os que estavam pagando de plusvalias para nós outros revertia em benefício para eles mesmos, porque se construía infraestrutura para eles. Não? Ao construir infraestrutura, eu estou beneficiando aos próprios que me pagaram. Claro, também usava para ser habitações de interesse social e obras que interessavam a toda a cidade, pero eram obras aí mesmo. E como não há uma correspondência tão forte como há em Colômbia entre os proprietários do suelo e desenvolvedores, foi possível atraí-los para o lado de quem aprova uma medida como essa, que é o seguinte: não há expectativa de direitos, então se reconhece. Mira, tenias a oportunidade de construir a coeficiente 2, pero se não utilizaste, agora solamente tem 1. Se quer volver a 2, tem que pagar. Se quer ir a 3, tem que pagar. Se quer ir a 4, que é o máximo, tem que pagar também. Então, isso ha aportado também uma quantidade significativa de recursos. Então, o plano de ordenamento territorial de 2012 foi exitoso nisso, criando, digamos, não é coeficiente único igual a 1. Ele teve que fazer algumas concessões. Criou, na maior parte da cidade, 1, mas em algumas partes 2 também. Mas se quer ir a 3 a 4, ou de 1 a 2, ou de 2 a 3 e a 4, tem que pagar contrapartidas econômicas. Então, aqui eu dou aqui uns números aproximados. Ingressos por otorgamento oneroso começam barritos em 2005, isso solamente foi regulamentado em 2004, e também, antes, os empreendedores, sabendo que iam a ter que pagar isso, aproveitaram que a lei todavia não havia sido aprovada e sacaram licenças para mais de 100 projetos para ter uma carteira de projetos para sobreviver no ex post, depois da lei aprovada. Isso ocorre sempre que vai haver um câmbio desse. Pero veem que os ingressos han crescido. Então, aqui, mira, já se recaudou nesse período 550 milhões de dólares. Sumados às 2 operações urbanas, e sim falar das outras, porque as outras também produzem, não através de CEPACs, através dessa fórmula aí que eu mostrei.
Entonces, a quantidade de dinheiro entrou e está permitindo não somente construir infraestrutura pesada, como também fazer melhoras urbanísticas na área de parques, equipamentos sociais e especialmente transportes, não? A área de transportes é uma área preferencial para a utilização de recursos da outorga onerosa. Então, mira, somando as duas formas, o que se ha recaudado aí é muito significativo. Não é uma quantidade pequena de dinheiro para uma cidade de São Paulo, que é uma cidade muito grande e move valores muito elevados. O que é uma questão relevante, como o Martim já mencionou isso ayer, é a rebaja de los índices que não reconheceu direitos adquiridos. Bogotá recentemente aprovou um plano de ordenamento territorial haciendo lo mismo. A rebaja aí foi para 2,5, porque eram índices muito altos, historicamente muito altos. Já encerro aqui. Então, isso me parece uma questão muito interessante. Claro que, a la vez que tu rebajas os índices, em algumas áreas, permite que se construya hasta 4. Então, esse é o miel en el chupete de los empreendedores, porque antes eles não podiam fazer isso. Então, aí há também uma acomodação, mas de todas maneiras, isso rebajou direitos e não houve uma gritaria aí, nada, não passou nada. Isso também não desestimulou a inversão do capital imobiliário. Então, eu creio que essas duas formas são as formas que eu conosco, as mais eficazes, especialmente os CEPACs, em recaudar plusvalias. E as mais eficazes também, sofisticadas e eficazes, avançadas, falam um linguagem que o empreendedor entende, porque aí ele sabe por quanto está comprando seus direitos. Se compra, é porque pode comprar. Se não compra, dá lá mesmo. Ou seja, de quem compra está sendo um bom negócio, porque senão não compraria. Então, isso é realmente uma medida que mescla intervenção estatal com forte participação do mercado. Então, nadie pode dizer, isso é uma obra de uns estatistas aí que querem... Não, essa linguagem se entende, não há nenhuma demanda contra e, por lo tanto, me parece que é um mecanismo que não se deve replicar automaticamente nem nada, mas que se deve ter como uma referência. Para finalizar, eu vou utilizar aqui algo que Martim sempre me pede para... Quando finalizo esta exposição sobre CEPACs, captura de plusvalias, lo encerre com um poeta. O poeta da captura de plusvalias, vocês conhecem quem é? É Machado. Machado tem um poema que é assim: caminante, não há caminho. Não, senhor. Vocês não estão focados nisso. O poema de Machado é: caminante, não há caminho. E se há, lo cobro plusvalias. Graças.